Fala, aprovados! No vídeo de hoje, vamos continuar analisando a Lei de Improbidade Administrativa e suas alterações trazidas pela Lei 14.230 de 2021, trazendo também toda a jurisprudência sobre o assunto. Antes de assistir esse vídeo, já sabe como funciona. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo, aulas, dicas e atualizações jurisprudenciais. Siga a gente no Instagram, @deltathiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do grupo aberto do Telegram. Bom, aprovados, no vídeo anterior, sugiro que você assista, nós falamos um pouco sobre as mudanças legislativas da Lei de Improbidade Administrativa e trouxemos a figura da modalidade dolosa, que mudou, né? Antes era permitido para alguns atos de improbidade a modalidade culposa, agora é apenas com base no dolo. E trouxemos também a jurisprudência do STF acerca do assunto no informativo 1065 do STF. Mas neste mesmo informativo, nós também temos uma análise acerca da prescrição. O prazo prescricional trazido pela Lei 14.230 alterou o prazo antigo da Lei 8.429. Agora, no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, nós temos que a ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência. E aí veio a seguinte tese do STF: esses prazos vão retroagir, esse prazo novo vai retroagir para os fatos praticados antes da Lei 14.230? E a resposta foi que não. Por quê? Porque senão ocorreria um desrespeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica. Então o STF entendeu que o novo regime prescricional trazido pela Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Outra novidade trazida pela Lei 14.230 é o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. E ele diz assim: a ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, 16 de março de 2015, que é o Código de Processo Civil, salvo o disposto nesta lei. Na lei anterior, nós tínhamos que a ação de improbidade administrativa poderia ser impetrada tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica interessada. A novidade legislativa restringiu apenas ao Ministério Público, mas o STF entendeu que essa alteração foi inconstitucional. Os entes públicos que sofreram prejuízo em razão da prática de improbidade administrativa também estão autorizados de forma concorrente ao Ministério Público a propor a ação, bem como a celebrar os acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Assim, o STF entendeu que fica restabelecida a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada para a propositura de ação de improbidade administrativa. Como nós falamos, os artigos 9º, 10 e 11 especificam quais são os atos de improbidade administrativa. No artigo 9º, nós temos: constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, este rol é exemplificativo dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Da mesma forma, nós temos, no artigo 10, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, que na leitura do artigo nós temos: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Além disso, nós temos também um rol exemplificativo de atos que causam prejuízo ao erário. Mas no artigo 11, nós temos os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, que vem a ser a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. E a expressão-chave é aqui, caracterizada por uma das seguintes condutas. Neste caso, o STJ entendeu que o rol é exaustivo, ou seja, é taxativo. São as condutas previstas no artigo 11.
Portanto, a parte final do artigo 11 demonstra que este rol que está ali previsto nos atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública é taxativo. Isso foi decidido no informativo 736 do STJ. Só que para adiantar sobre os atos de improbidade administrativa, eu acabei pulando algumas coisas. Por exemplo, eu não falei dos sujeitos. Quem pode ser sujeito ativo da improbidade administrativa? Segundo o artigo 2º desta lei, para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então, pode ser sujeito ativo qualquer pessoa que exerça uma função administrativa, sendo ela transitória ou permanente, remunerada ou não, e não importa o vínculo que a pessoa estabeleceu ou a forma de ingresso que ela teve na administração pública. Da mesma forma, o terceiro, que não é agente público, também pode ser sujeito da improbidade. Olha o que diz o artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Desta forma, o terceiro particular pode ser apenado com as sanções da lei de improbidade administrativa, desde que tenha induzido ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Já quem pode ser sujeito passivo da improbidade administrativa? No parágrafo 5º do artigo 1º, nós temos: os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, qualquer ente administrativo, seja ele da administração direta ou indireta de qualquer um dos poderes, pode ser sujeito passivo da prática do ato de improbidade administrativa. Além disso, nós temos o parágrafo 6º do artigo 1º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º, ou seja, aquela entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de qualquer ente público também pode sofrer ato de improbidade administrativa e a pessoa que pratica vai ser punida com base na Lei 8429. Da mesma forma, o parágrafo 7º diz o seguinte: independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticado contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Bom, aprovados? Analisamos a lei de improbidade administrativa, trazendo as principais alterações da recente jurisprudência acerca dessas alterações. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, onde você vai ser atualizado sempre que tiver uma nova jurisprudência acerca da lei de improbidade administrativa, além de vários outros conteúdos que vão te ajudar a passar no concurso público. Também siga a gente no Instagram, @DeltaTiagoPaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram.